Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Elessiri Awodele Shomi Opeki Zarcel, sacerdote do templo, e eu estou aqui hoje para fazer um vídeo que eu me comprometi há alguns dias atrás. Falar a respeito da dinâmica sacerdotal dentro da religião tradicional Yorubá, usando como parâmetro o que ocorre em algumas cidades da terra Yorubá e o que acontece nos templos aqui do Brasil que praticam essa tradição. É importante dizer que em terra Yorubá existem várias realidades. Por um exemplo, a cidade de Ilé-Ifé tem uma forma de praticar a religião tradicional Yorubá. Por isso, o povo de Ilé-Ifé é chamado de Ifé. É o nome que se dá ao grupo Yorubá que vive nessa região. Tal como os Yorubás que vivem em Oxogbo são chamados Ijexá, os que vivem em Abéokuta, Egbá, e assim outros grupos ou subgrupos existem dentro dessa sociedade. Dessa forma, é importante compreender que cada cidade tem a sua forma e o seu sistema de praticar essa tradição através da oralidade. Existem regiões, por um exemplo, onde o culto de Orunmila Ifá se destaca e o mesmo é reconhecido como líder dos orixás. Existem outras regiões no qual esse culto não tem tanto destaque e o culto de orixá é considerado independente, embora os sacerdotes e devotos dos mesmos trabalhem juntos e interagem entre si. O que é importante dizer? Na terra Yorubá, você vai encontrar em algumas cidades e regiões sacerdotes formados no culto de vários orixás e que foram iniciados no culto de vários orixás e que trabalham como sacerdotes dentro desses cultos. Já existem regiões onde isso não é tão comum, onde o mais comum é um sacerdote se aprofundar apenas no culto de um orixá, que é o orixá para o qual ele foi iniciado. Por um exemplo, eu vou dar aqui como exemplo o que acontece na cidade de Oió. Pelo que hoje as pessoas que praticam a tradição dessa cidade colocam de informação na internet, parece que lá as pessoas são iniciadas no processo de Idoshu, no culto de um orixá, e normalmente são iniciadas no culto de Egbeorum, quando isso é recomendado. Parece que lá eles não são iniciados no culto de Orunmila, apenas os Babalaô e a Anifá, e não interagem de forma constante com esse culto. Já em Abéokuta, cidade que eu pertenço dentro da linhagem espiritual ao qual faço parte, o que é comum? As pessoas serem iniciadas no culto de Orunmila, Ifá, e por consequência no culto do orixá ou de alguns orixás que estão relacionadas ao seu Odu Ifá. E consequentemente isso possibilita ao indivíduo se aprofundar ou não dentro desses cultos. Lembrando que só ser iniciado não traz autonomia e formação sacerdotal. É importante frisar que o processo de formação sacerdotal ele se inicia na iniciação quando, através de um determinado momento que é feita uma consulta, é apurado no culto de orixá que se usa o Eringuilogun, o Odu, e no culto de Orunmila Ifá, através do Ikin, o Odu Ifá. Ali, através desse Odu, é identificado as recomendações e as orientações para aquele indivíduo que foi iniciado. Ali, o orixá pode manifestar ou não o desejo de ter aquele indivíduo como sacerdote do seu culto. Agora, só essa manifestação não basta. A pessoa ela passa a ter a necessidade de conviver com seus sacerdotes e ela passa por um treinamento que leva anos, onde ela vai memorizar os versos relacionados ao oráculo daquela divindade, onde ela vai memorizar as rezas, as orações, onde ela vai memorizar os cânticos, onde ela vai aprender os rituais dentro da liturgia daquele culto, as oferendas, os ewós, os tabus, enfim. É um processo extremamente longo. É importante dizer isso para que as pessoas possam compreender que o que infelizmente tem ocorrido na religião Yorubá, a quantidade de pessoas que hoje se iniciam em um determinado culto e amanhã já se autoproclamam sacerdotes, não condiz com a realidade do que acontece na terra Yorubá. Eu não estou aqui fazendo um pré-julgamento e o objetivo desse vídeo não é esse. É esclarecer as pessoas a respeito da seriedade que envolve. Portanto, o processo de iniciação, como o nome diz, é um início. E dentro da dinâmica da terra Yorubá, os sacerdotes de orixá, eles interagem constantemente entre si e também os devotos, facilitando assim esse processo
e facilitando também a compreensão e o aprendizado de um sacerdote que é de um determinado culto sobre uma outra divindade, né? O que faz com que ele tenha a capacidade e autonomia com o tempo de também cultuar aquela divindade de forma adequada. É importante que as pessoas compreendam isso para que elas tenham um entendimento de que dentro da Terra Iorubá existem sim várias realidades, mas nenhuma delas foge do padrão, que é qual? Para se tornar sacerdote de uma divindade ou de um determinado culto, além da iniciação, existe a necessidade do conhecimento. Ou seja, um babalaô que só aprendeu Ifá, não aprendeu nada de forma profunda dos outros orixás, ele pode realizar oferendas e rituais para os demais orixás? Pode, sem dúvida, mas ele jamais terá autoridade e autonomia para iniciar as pessoas no culto daquele orixá. Assim como um babaolorixá ou maiaolorixá, que é só iniciado no culto de Obatalá, por mais conhecimento que ele tenha dos outros orixás ou do culto de Orunmilá, por exemplo, ele jamais terá autonomia para iniciar aquela pessoa no culto de outros orixás ou no culto de Orunmilá. Por quê? Porque ele não é sacerdote daquele culto. E da mesma forma que ocorre com os orixás, acontece com Orunmilá e vice-versa. As pessoas compreendendo isso facilita o entendimento de que, dentro da Terra Iorubá, uma pessoa pode ou não se aprofundar no culto de vários orixás. Agora, o que ela não pode, em hipótese alguma, até por uma questão de coerência, é realizar rituais para alguém que nunca foi realizado para ela e consagrar as pessoas em divindades que ela jamais tenha sido consagrada ou que ela não tenha adquirido o treinamento e o conhecimento necessário para isso. Tá bom? Gente, esse vídeo, se eu fosse falar tudo o que eu queria, ia ficar longo por demais. Porém, para que ele possa caber no nosso canal, eu preciso encerrar ele. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe ele, leve essa informação para tantas outras pessoas. Se você deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, pode enviar o WhatsApp para a equipe que cuida da agenda do nosso templo no número 11 95073 9466. 11 95073 9466. Através do WhatsApp, vocês obtêm informações de como conhecer o nosso trabalho. Obrigado pelos olhos e ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço, Iriu. Tchau, tchau.